Você ainda acha que tecnologia chinesa é sinônimo de produto barato e mal feito? Então talvez você esteja olhando para a China 20 anos atrás. Hoje, além de copiar a tecnologia como fazia no passado, a China disputa a liderança global em inteligência artificial, carros elétricos, chips, robótica, energia, educação e até exploração espacial. Só que tem um detalhe que muita gente ignora. Nem toda tecnologia chinesa está no mesmo nível. Existe uma espécie de escada invisível. Embaixo ficam as tecnologias mais simples, baratas e fáceis de copiar. No topo, as que exigem bilhões de investimento, décadas de pesquisa, poder estratégico de verdade. E entender essa escada é entender como a China deixou de ser a fábrica do mundo para tentar se tornar o cérebro do mundo. O primeiro degrau dessa hierarquia é justamente a mais invisível, a tecnologia que está no seu bolso. Smartphones, notebooks, tablet, os relógios, fones, câmeras, roteadores, tudo aquilo que muita gente ainda trata como eletrônico comum, e é aí que mora o engano. Porque nesse nível, a China já não corre atrás do mundo. Ela já é o centro da engrenagem. Segundo dados divulgados pelo governo chinês, com base no Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, a China produziu em 25 cerca de 1,7 bilhão de smartphones, 330 milhões de microcomputadores e mais de 480 milhões de circuitos integrados. Ou seja, antes de falar de inteligência artificial, robô, humanoide e chips de última geração, é preciso entender o básico. A China já domina a escala industrial da tecnologia que bilhões de pessoas usam todos os dias. E não é só a fabricação. As marcas chinesas também passaram a disputar o consumo global. Segundo a IDC, no terceiro trimestre de 25, Xiaomi, Transsion e Vivo apareceram entre as 5 maiores fabricantes de smartphone do mundo, somando 101,5 milhões de aparelhos enviados em apenas 3 meses. Para você ter uma ideia, a cada semestre essas 3 marcas chinesas colocam no mercado quase um Brasil inteiro em celulares. Um dos casos mais simbólicos é o da Huawei. Segundo o Departamento de Comércio dos Estados Unidos, a empresa e as suas afiliadas entraram na chamada Entity List. Isso passou a exigir a licença para exportar itens americanos para a Huawei. Na prática, uma tentativa de cortar o acesso dessa companhia às tecnologias essenciais dos Estados Unidos. Muita gente acreditou que aquilo seria o fim da Huawei, principalmente no mercado de celulares, mas aconteceu o contrário. Segundo a Omidia, em 25, a Huawei voltou ao primeiro lugar no mercado chinês de smartphone depois de 5 anos. 46,8 milhões de aparelhos enviados e 17% de participação. Logo atrás vieram Apple, Xiaomi, Oppo, separadas por margens bem pequenas. Então esse é o primeiro degrau da escada tecnológica chinesa. Eletrônicos de consumo em escala massiva. Parece simples, só celular, mas é nível que dá volume e caixa. E aqui vem o mais impressionante dentro dessa hierarquia tecnológica da China. Esse ainda é o degrau mais baixo. Se a base já é essa, imagina o que acontece quando a tecnologia para só de obedecer comando e começa a agir sozinha. No primeiro nível, a China domina os produtos que quase todo mundo usa. No segundo, ela começa a dominar algo mais delicado. Tecnologias que executam tarefas no lugar dos humanos. Drones inteligentes, veículos autônomos, robotáxis e sistemas capazes de tomar todas as decisões em tempo real. A tecnologia sai da sua mão e começa a agir por você. O melhor exemplo é a DJI. Segundo a Berg Insight, a DJI tinha uma participação de 70% no mercado global de drones em 24. Ou seja, quando você vê uma imagem aérea num casamento, numa fazenda, numa obra, num filme, ou até mesmo numa operação de resgate, existe uma chance enorme daquele equipamento ser chinês, quase 3 em cada 4. E o caso fica mais interessante, porque a DJI não nasceu como uma gigante estatal, nem como um projeto bilionário do governo. Segundo a própria empresa, ela foi fundada em 2006 por Frank Wang, ainda estudante, a partir de um projeto que ele criou no dormitório universitário dele. Hoje virou praticamente sinônimo de drone no mundo. Mas esse movimento não está só no ar, está também nas ruas. Empresas como Baidu, WeRide e a Pony.ia já operam ou testam todos esses veículos autônomos em várias cidades, tanto dentro e fora da China. Segundo a Reuters, a Pony afirmou que pretende expandir a sua frota para mais de 3 mil robotáxis. Isso em 20 cidades diferentes até 2026. A Baidu talvez seja o exemplo mais forte dessa escala. Segundo o relatório trimestral da própria empresa, a Apollo Go realizou 3,2 milhões de corridas totalmente autônomas só no primeiro semestre agora de 26. Foi um crescimento de 120% em relação a esse mesmo período do ano anterior. Só que esse mercado ainda está longe de ser perfeito. Segundo a Associated Press, em abril de 26, mais de 100 robotáxis da Apollo Go pararam em Wuhan por causa de uma falha do sistema, deixando os passageiros presos no trânsito, acendendo preocupações de segurança e preocupados com tudo. E a própria Reuters, citando uma reportagem da Bloomberg, depois desse episódio, as autoridades chinesas suspenderam a emissão de novas licenças para veículos autônomos, o que travou temporariamente a expansão de novas frotas. É interessante às vezes como esses produtos novos criados, por exemplo, esse carro autônomo, deu um problema. Não sei se vocês lembram aquele caso da Tesla que atropelou e acabou matando uma pessoa que atravessou meio que fora da faixa e o sistema da Tesla não conseguiu perceber, não desviou, e todo mundo começou a criticar, falando que então não é bom, então não é suficiente pra gente usar esses carros autônomos ainda, eles têm que estudar mais. Só que quando a gente pega estatísticas de trânsito, são milhares de pessoas que morrem todos os dias por erros humanos. E aí essa jogada aí que esses carros pararam por um erro no sistema e foi prejudicial, muitas empresas vão em cima, mas ao mesmo tempo, ainda assim,
assim, o risco é muito menor que um humano dirigindo em escala. Mas assim, é aqui que aparece uma das marcas registradas dessa estratégia chinesa. A China não espera muito a tecnologia ficar perfeita para colocar ela em escala. Ela lança esses sistemas no mundo real, coleta os dados, encontra falhas, ajusta a operação, encara a regulação e segue evoluindo. É uma aposta de deixar milhões de pessoas convivendo com drones, carros e os sistemas autônomos ainda em construção, aprendendo com o que dá errado no caminho. Mas se você acha que carro dirigindo sozinho é o limite, então espera até essa inteligência ganhar braço, perna e começar até a andar entre nós. A robótica humanoide está deixando de ser uma promessa distante para virar realidade prática. Até pouco tempo a IA ficava presa em tela, texto, imagem, software. Agora ela começa a entrar em máquinas, capazes de andar, manipular objetos, conversar, reconhecer ambientes e executar as tarefas físicas no nosso mundo real. E tem uma lógica por trás disso. O mundo físico foi desenhado para nossa anatomia. Fábrica, escada, corredores, maçanetas, ferramentas, prateleiras e veículos todos foram pensados para braços, pernas, mão, visão humana. Por isso, ao invés de adaptar toda a infraestrutura do planeta aos robôs, muitas empresas estão fazendo o inverso, adaptar os robôs ao mundo que já existe. Nesse mercado, a China largou na frente de novo. Segundo a Omidia, reportada pela Pulse, empresas chinesas responderam por cerca de 87% dos robôs humanoides enviados no mundo em 2025. No mercado global, de aproximadamente 13 mil unidades, ainda é pouco, bem perto quando a gente compara com celulares, smartphone ou carros elétricos, mas é um salto simbólico. O humanoide está saindo do protótipo de laboratório para virar um produto também fabricado em escala. Um dos nomes mais fortes desse movimento é o Agibot. Segundo os dados da Omidia, citados pela própria Agibot, a empresa enviou 5.168 robôs humanoides em 2025. Conquistou 39% do mercado global e o primeiro lugar no ranking mundial de remessas. Logo atrás aparece a Unitree, sediada em Hangzhou, que ficou conhecida por colocar robôs humanoides e quadrúpedes em demonstração pública cada vez mais impressionantes. A empresa enviou mais de 5.500 robôs humanoides em 2025, alcançando um pouquinho mais de 32% do mercado global. Dependendo da metodologia, a Agibot e a Unitree disputam a liderança, mas o ponto central é o mesmo. São duas empresas chinesas que já concentram a maior parte do mercado mundial de humanoides. Outro fator que ajuda a explicar esse avanço é o preço. Um robô humanoide G1 parte de $13.500. Para uma tecnologia que até pouco tempo parecia restrita a laboratórios bilionários, esse valor muda o jogo. Não estou falando que é barato, mas já coloca o humanoide numa faixa acessível para universidades, empresas e as primeiras aplicações comerciais para alguém fazer lucro sobre isso. Só que existe outro lado dessa história. Apesar do avanço na produção, a demanda real por humanoides ainda pode estar abaixo da capacidade de fabricação. Muitos robôs são mais performáticos do que funcionais, e os especialistas alertam que eles continuam muito caros, frágeis e dependentes de ambientes controlados. Isso mostra que a corrida de humanoides ainda não está decidida. A China já consegue produzir, reduzir custo e colocar os robôs no mercado. A pergunta agora é outra. Esses robôs vão ser úteis o suficiente para justificar uma adoção em massa? Então, mais que exibir todos os robôs nas feiras de tecnologia, a China tenta colocar essas máquinas em linhas de produção, fábricas, logística, inspeção, recepção, entretenimento e pesquisa. É o degrau em que a tecnologia deixa só de executar as tarefas e passa a ocupar o mesmo espaço físico que a gente. E olha só, se você quer acompanhar quais tecnologias de fato estão mudando o futuro, sem exagero, sem propaganda, se inscreve aqui no canal, porque é aqui que a gente analisa todas essas transformações da China para o mundo, com contexto, dados e visão estratégica. Porque nada disso, nem o robô, nem o carro autônomo, nem o celular de primeiro nível, funciona sem uma peça minúscula. E é ela que está no maior centro da disputa de poder do planeta todo. O quarto nível é o mais estratégico, mais protegido e talvez o mais difícil de todos, os semicondutores. Até aqui a gente falou de smartphones, drones, carros autônomos e robôs humanoides. Todos eles têm uma coisa em comum. Nada disso existe sem chip. O chip é o cérebro invisível da tecnologia moderna. Ele está no celular, no carro, no drone, no robô, no servidor de inteligência artificial e até mesmo nas máquinas que fabricam outros chips. Por isso, a guerra dos chips é uma disputa pelo controle da infraestrutura básica do futuro. Não é só um atrito comercial que você escuta. Eu sei que parece trama de filme de espionagem, mas é isso que literalmente está decidindo o preço do seu próximo celular e até a soberania de países inteiros. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos deixou isso claro, principalmente quando ele anunciou as restrições contra a China em 22. O objetivo era limitar a capacidade chinesa de obter esses chips avançados, desenvolver supercomputadores, fabricar os semicondutores de ponta. Ou seja, os próprios Estados Unidos tratam esse setor como um tema de segurança nacional, não apenas como mercado, competição. E mesmo com as restrições, a China continua avançando. Uma análise da Tech Insights identificou no Huawei Mate 60 Pro um chip Kirin 9000S, que foi fabricado pela SMIC, com tecnologia de 7 nanômetros. E aqui vale traduzir. Nanômetro, nesse mundo, é a medida de sofisticação. Quanto menor o número, mais avançado o chip, mais poder cabe no mesmo espaço. Colocar um chip desse no celular à venda, sem acesso às máquinas
máquinas mais sofisticadas do planeta. Foi um recado de que a China consegue sim fabricar em casa aquilo que os Estados Unidos tentaram bloquear. Mas aqui entra uma diferença importante. Conseguir produzir não é o mesmo que dominar. A TSMC informa que sua tecnologia de 3 nanômetros já entrou em produção de alto volume em 22. E a de 2 nanômetros começou a produção em volume agora no quarto semestre de 2025. A Samsung anunciou ainda que em 22 o início da produção de chips de 3 nanômetros com arquitetura GAA. Ou seja, a China já provou que consegue romper bloqueios e fabricar seus próprios chips avançados. Mas Taiwan e a Coreia do Sul ainda estão alguns degraus à frente nessa fronteira mais extrema da indústria. E o maior gargalo chinês não está no desenho do chip, e sim nas máquinas necessárias para fabricá-lo. Só que tem uma virada bem interessante nessa história. Como a China ainda esbarra nas limitações no hardware, que é essa parte mais avançada, parte da indústria decidiu atacar o problema por um outro ângulo, criar modelos de inteligência artificial mais eficientes, capazes de entregar resultados tão fortes usando menos poder computacional. O exemplo mais conhecido é a DeepSeek. Com base num artigo publicado na Nature, o treinamento do modelo R1 custou cerca de $300 mil e 512 chips NVIDIA da H800. E isso é um valor muito abaixo do que costuma ser associado a todos os grandes modelos americanos. A documentação oficial do DeepSeek ainda mostra uma estratégia muito agressiva de preço. Os modelos cobram 14 a 43 centavos de dólar por milhão de token de entrada sem cachê e 28 a 87 centavos de dólar por milhões de token de saída, dependendo a modalidade. Ou seja, a China ainda disputa a liderança na fabricação dos semicondutores mais avançados do mundo, mas já mostrou uma capacidade muito perigosa de adaptação. Quando não vence pela força bruta do hardware, ela compensa em escala, engenharia, eficiência de software e a IA mais barata. E se o chip é o presente dessa disputa, o próximo nível é onde a China está tentando comprar o futuro. O quinto e último nível é onde a China deixa de disputar produtos e começa a disputar futuro. Aqui já não se trata mais de produto de prateleira, e sim de tecnologias que podem definir as próximas décadas. Computação quântica, fusão nuclear, interface cérebro-computador, satélites e exploração espacial. Na computação quântica, a China já aparece entre os poucos países capazes de competir na fronteira científica. A Universidade de Ciência e Tecnologia da China informou que o processador Zhuchongzhi 3 tem 105 qubits. Alcançou uma velocidade até 1 quatrilhão de vezes maior que o supercomputador clássico mais rápido numa tarefa específica de amostragem quântica. 1 quatrilhão é o número 1 seguido de 15 zeros. É a diferença entre resolver algo num piscar de olhos e esperar mais tempo do que a idade do universo. Antes dele, o Zhu Jian, com outra arquitetura, já tinha ficado famoso por fazer em minutos cálculos que um supercomputador clássico levaria anos para simular. Isso ainda não é um supercomputador quântico útil para tudo, mas mostra que a China já está jogando no limite dessa pesquisa num nível mundial. Na fusão nuclear, o avanço mais simbólico veio do IST, o Sol Artificial Chinês. A Academia Chinesa de Ciências informou que, em janeiro de 2025, o reator manteve o plasma em modo autoconfinamento por 1.066 segundos. Traduzindo, eles conseguiram manter o Sol artificial aceso por quase 18 minutos seguidos, quebrando o recorde anterior de 403 segundos. Parece pouco, mas no mundo da fusão, isso é quase uma eternidade, um passo gigante, com uma ideia de uma energia praticamente inesgotável. Ainda a gente está longe de uma usina comercial dessa maneira funcionando, mas o marco técnico é real. Nas interfaces cérebro-computador, a China também acelerou. A CGTN reportou que em março de 2026, a Administração Nacional de Produtos Médicos da China aprovou um dispositivo implantável desenvolvido pela Neural Medical Technology e pela Tsinghua University, que é uma universidade chinesa, voltada a pacientes com tetraplegia e lesão cervical. A ideia é decodificar sinais do cérebro para controlar uma luva pneumática e devolver os movimentos básicos das mãos. A StarMed é outro sinal dessa corrida. A empresa trabalha com interfaces invasivas e eletrodos ultrafinos. E segundo um levantamento jurídico da Bird Bird, levantou 500 milhões de yuan, cerca de 72 milhões de dólares, numa rodada agora liderada pela Alibaba. E no espaço o movimento é parecido. O projeto Tianfeng, também chamado de Space Sail, quer criar uma constelação chinesa de internet via satélite para competir com o Starlink. O Guardian reportou que a rede pretende chegar a quase 650 satélites até o fim desse ano, em 26. Mas já no longo prazo, ela quer ultrapassar 15 mil satélites em órbita baixa. Tudo isso com foco na banda larga local. Então, assim, mais segurança e menos dependência da infraestrutura ocidental. Não vai precisar de mais nada de fora. Quem controla chips, energia, computação quântica, interface cérebro-máquina e até satélites, obviamente, está sendo posicionado para escrever as regras das próximas décadas de mercado, defesa. E é por isso que a China trata essas áreas como uma prioridade nacional. No topo da escala tecnológica, o que está em disputa deixa de ser o espaço no mercado e passa a ser soberania. Capacidade de definir o próprio futuro sem depender de ninguém. E aí fica a pergunta que vale mais que qualquer número. Se a China está construindo essa escada, degrau por degrau, do celular do seu bolso até o satélite na órbita
tá baixa. Quanto do futuro que você vai viver já está sendo decidido agora, do outro lado do mundo? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Eu sou o Lincoln Fracari, se você gostou desse vídeo, achou alguma informação útil, sabe como você pode me ajudar? Deixa sua curtida aqui, comenta, interage comigo, eu costumo ler todos os comentários desses vídeos mais longos. E óbvio que se você não tiver inscrito, se inscreve aqui no canal, compartilha esse seu vídeo aí com seus amigos, para eles ficarem espertos aí dessas novas tecnologias que estão por vir. Até o próximo vídeo.